Bom dia, Espírito Santo. Oh, glória. Bom dia, povo de Deus. A paz do Senhor Jesus para todos. Mais uma manhã, mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de juntos estarmos meditando na sua palavra. É motivo de nós agradecermos ao Senhor por esta oportunidade que Ele nos concede, pela noite de sono, por este novo amanhecer. Somos gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele ainda vai fazer. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós e é por isso que estamos alegres. Oh, glória! Nesta manhã de quinta-feira, nós vamos consagrar as nossas vidas ao Senhor, consagrar o nosso dia, nossa casa, nossa família, nosso trabalho. Consagre ao Senhor tudo o que você for fazer. Tudo que você tem, tudo será bem sucedido. Amém? Glória a Deus, que o Espírito de Deus, Ele seja o nosso condutor neste dia chamado hoje. Oh, glória! Aleluia, Senhor Jesus. Vamos meditar na palavra do Senhor, amados. Está no Evangelho de Marcos, capítulo 10, os versículos estão do 35 ao 45, que nos fala assim: o pedido de Tiago e João. Vamos ver o que foi que eles pediram para o Senhor Jesus. E aproximaram-se dele Tiago e João, filho de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faça o que te pedimos. E ele lhe disse: que quereis que vos faça? E eles lhe disseram: concede-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? E eles lhe disseram: Podemos. Jesus, porém, disse-lhes: em verdade, vós bebereis o cálice que eu beber e sereis batizado com o batismo que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles que está reservado. E os 10, tendo ouvido isto, começaram a indagar-se contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-o a si, disse-lhes: sabeis que os que julgam ser príncipes das gentes deles e se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas? Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande será vosso servo, e qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Louvado seja Deus. Está aqui, a demanda. Aleluia. Está a demanda aqui dos discípulos, Tiago e João. Aleluia. Eles estavam questionando ao Senhor pedindo para o Senhor Jesus que o Senhor Jesus deixasse eles sentar, porque Jesus já estava preparando eles acerca da ida dele, e eles ali fizeram um pedido para Jesus se eles poderiam se assentar à direita do Senhor. E ele disse: isso não convém a mim, Então, Jesus deixou que a gente escolhesse, se a gente vai estar com ele ou não. Apesar de ele ter vindo
na terra e morrido por todos, ele morreu por todos, mas isso não significa que é só através disso aí que a gente vai alcançar. Se a gente tiver inteligência, maturidade, né, para entender a palavra do Senhor, a gente vai entender. Porque tem pessoas que estão achando assim: ah, se ele veio, ele morreu por todos, eu também sou salvo. Eu vou andar de qualquer jeito aqui na terra, de qualquer forma, fazer o que eu quiser, porque já está garantida a salvação. E não é bem assim. Se a gente ler e entender a resposta de Jesus para eles, né, a gente vai saber que não é de qualquer jeito. E aquele que quiser ser o maior lá na glória, que quiser ser o maior, né, a destra, está sentado diante de Jesus e vê ele face a face, vai ter que se fazer pequeno aqui na terra, ser humilde, servir aos outros, né? Olha a indicação de Jesus, né? Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso servo. Então, quer ser grande? Sirva aqui na terra. Seja servo. O Senhor nos chama para ser servos, porque Jesus, ele mesmo sendo, né, Deus, ele andou aqui, viveu aqui e ele serviu. Ele veio para servir, não para ser servido. E às vezes a gente, né, quantas pessoas vai para a presença do Senhor e agora, né, tem um título de obreiro, é diaconisa, é missionária, é tanta coisa, né? E acha que porque tem um cargo, não pode ir lá lavar um banheiro, não pode tirar um papel da lixeira, não pode, né, servir o seu próximo. Acha que só tem que, né, a servir, né, lá na hora da Santa Ceia, está lá com, né, com o vinho, com o pão no cesto e servir, né? Acha que é só isso aí. Estão enganados. Pelo que eu entendo da palavra de Deus, servir ao próximo é isso e muito mais. E muito mais. É servir ao Senhor com alegria, que quando nós fazemos para o nosso próximo, nós estamos fazendo para o próximo Deus. Porque se nós somos a imagem e a semelhança do Senhor, e às vezes a gente quer maltratar o nosso irmão, o nosso próximo, tratar mal, né? Falar palavras que machucam, né? Está dentro da casa do Senhor achando que os outros podem fazer e eu não posso. Isso não é servir no reino de Deus. O Senhor Jesus não mente, a palavra de Deus não é mentirosa, ela é viva e eficaz. Ele deixa bem claro que para você servir, né, primeiro, ser servo, primeiro você tem que servir. Aleluia. Ser servo do Senhor é estar a serviço do reino. Aleluia. E qual é o reino de Deus? É isso aqui, é a vida, é nosso cotidiano aqui na terra. Às vezes a pessoa fala assim: ah, o céu não é aqui. Já começa desde aqui. Nós temos que plantar a semente da paz, a semente do amor. Aleluia. Os discípulos estavam questionando se eles poderiam. Jesus disse, né? Vocês podem, eu sei de uma coisa, que vocês vão poder ser batizado com o mesmo batismo, né? O mesmo batismo que eu sou batizado, né? Você pode beber do mesmo cálice, e é isso que nós estamos fazendo, né? Você pode beber o cálice, você pode se batizar, mas acerca de sentar lá é vocês que vão saber, né? Se vocês realmente vai ser um servo fiel, aí sim vocês vão sentar. Isso eu entendi assim. Não depende só de Jesus. Você pode fazer o que quiser aqui na terra. Agora, se você vai sentar lá, é outra história. Se você vai chegar na glória e ver Jesus face a face. Quer ver Jesus face a face? Nós temos que fazer o que Jesus ordena. Ser servo uns dos outros.
é amar incondicionalmente. Ah, eu amo, mas ele fica lá e eu fico cá, eu não quero, né, servir. Às vezes as pessoas estão muito enganadas. Nós, seres humanos, nós nos enganamos muito acerca de ser servo de Deus, né? Pessoas que é servo, né, dizem eu sou servo de Deus, mas eu faço acepção de pessoas. Está super enganado, precisa se converter e nascer de novo da água e do Espírito. Porque Jesus, ele não fez acepção de pessoas aqui nessa terra. Ele se misturou. Ele só não fez o que as pessoas estavam fazendo. Ele serviu. Ele poderia, eu vim aqui só para morrer, mas não vou fazer mais nada. Só vim para morrer. Era assim que Jesus fazia? Não. Aonde ele via falar que tinha uma pessoa precisando, ele ia lá. Quebrava o protocolo da época, rompia as barreiras e servia mesmo. E os discípulos questionavam, mas mestre, por que isso? Mas mestre, porque aquilo um falava dele, outro falava dele. E ele não estava nem aí, ele dizia, eu vim para servir. Aleluia, eu vou fazer o meu papel. Aleluia, se nós somos servos de Deus, Deus nos escolheu e a gente quer achar o favor do Senhor para nossas vidas, porque como eu tive um pastor que ele dizia, não tem sacrifício sem interesse. Se hoje eu estou na presença do Senhor, é porque um dia eu tenho interesse de alguma coisa. Não tem. Se eu estou é porque eu quero ser salva, eu quero uma cura, eu quero uma bênção, eu quero tal, eu quero andar bem aqui na terra. Tudo tem um interesse. Ai, alá, Surianda, Ramanácia. Aleluia, glória a Deus. Se você está na presença do Senhor, é porque você tem um interesse de alguma coisa. Então, para nós recebermos aquilo que nós temos interesse, vamos fazer a nossa parte. Deus está falando comigo, está falando contigo. Vamos fazer a nossa parte. Não deixa que Jesus só faça dele, não. O dever dele ele já cumpriu aqui na terra. Se ele deixou uma ordenança, seja servo, seja servo. Mas tem pessoas que acham que vai arrancar o título a dignidade se ele lavar um copo na igreja, na casa do Senhor, se ele tirar um papel, né? Se ele pegar um lixo que está ali no chão, se ele vai lá visitar uma pessoa, se ele vai fazer Às vezes a gente acha isso, não vou não, né? Não vou. Mas se a gente puder, vamos fazer o bem, né? Como tem um ditado que diz, fazer o bem sem olhar a quem. Jesus fez e ele não olhou. Se ele fosse olhar para os nossos pecados, nossos defeitos, ele não teria morrido por ninguém. E esta palavra nos ensina uma inversão radical dos valores do mundo, né? Uma inversão ao inverso do mundo. É uma palavra que é o inverso do mundo. Ela nos ensina isso. O mundo pode até nos ensinar a não fazer, a não ir, a não servir. Mas a palavra de Deus vem ao inverso do mundo. A palavra de Deus ela é loucura para aqueles que perecem. Quem está lá no mundo fazendo, né, o que a vontade da sua carne, se alguém fala um, eu falo dois. Se alguém me fez algo, eu faço pior. Eu desejo, eu fico maquinando mal contra as pessoas. É assim que a vontade da carne realmente truque vale 10. Como tem o ditado que diz, truque vale 10. Mas com Deus é diferente. É você dar a outra face. Quando você apanha de um lado, dá outro, né? No sentido figurado. Aleluia, né? É os valores, é radical dos valores do mundo. Enquanto líderes terrenos buscam poder e domínio, serviço, Jesus estabelece o reino de Deus como um lugar onde a grandeza é medida pelo serviço e pela entrega. Servir aos outros. Olha aí.
Deus nos mede assim, nos avalia desta forma. Quando nós estamos fazendo bem ao nosso próximo, estamos fazendo, a vontade do Pai, sendo Ele próprio o exemplo máximo. Jesus é o exemplo máximo, Ele veio e deu o exemplo. Tudo que Jesus fez aqui foi para nos deixar o exemplo. Pois veio não para ser servido, mas para servir e dar a vida como resgate, desafiando discípulos a abandonarem a ambição mundana e abraçarem a humildade e o serviço. Louvado seja Deus. Então, Jesus estava falando ali para os discípulos e essa palavra está falando conosco hoje. Aleluia. Vamos, a palavra nos convida a abandonar a ambição do mundo e a abraçar a humildade e o serviço. Aleluia. É também um chamado ao serviço, revelando que a verdadeira liderança de servir, mesmo aqueles que nos são adversos, espalhando o próprio Jesus. Aleluia. Então, é esse o nosso chamado. Esse o teu chamado e o meu chamado. Aleluia. A manifestar a capacidade de servir, mesmo aqueles que não nos são, que nos são adversos, aqueles que é contrário a nós, aqueles que nos desejam mal, que não quer nos ver bem, é a esse que nós também temos que amar e fazer o bem. Aleluia, como o próprio Jesus fez. Tantas blasfêmias que fizeram com Jesus, ele não deixou de amar e não deixou de morrer por eles também. Aleluia, glória a Deus. Deus é amor. Vamos amar. Quem quiser, a palavra, a história de hoje, ela tem por título: Sirva aos outros por Jesus. Sirva por Jesus. Porque se nós olhar só para o ser humano, nós deixamos de servir aos outros. Nós deixamos de servir. Então, sirva por Jesus. Lembre da palavra. Eu não posso pagar o mal com o mal, mas sim o mal com o bem. Aonde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. Aleluia. Se alguém pecou contra ti, perdoe, ame, sirva. Porque assim você está garantindo o seu lugarzinho lá, na glória. Louvado seja Deus. É uma das coisas que nós temos que fazer. O recado está dado, Agora, o bom servo ouve e obedece, Pensando em Tiago e João pedindo a Jesus os melhores cargos em seu reino, que vitória pessoal seria conseguir esses cargos? Jesus não somente lhe explicou a realidade daquele pedido, mas o chamou para objetivos maiores. Então Jesus explicou e também chamou eles para um objetivo maior, dizendo: quem quiser ser o líder entre vocês, que seja servo. Quer ser líder? Primeiramente seja servo. Todos somos servos do Senhor. Aleluia. Também temos que ser servos uns dos outros. Seus seguidores não deveriam buscar vitórias pessoais, mas, como ele, usar sua posição para servir os outros. Aleluia. Que nós também nunca nos contentemos apenas com uma vitória pessoal, mas que possamos sempre servir aos outros em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Que nós venhamos sempre servir aos outros
em nome de Jesus. Quais são os seus objetivos? O Senhor nos pergunta hoje. Quais são os seus objetivos? Que portas você pode abrir para os outros agora? Qual é a porta que você pode abrir para alguém hoje? Se nós podemos, vamos abrir essa porta. Às vezes, depende, né? Nós dependemos uns dos outros. E que bom quando alguém chega e abre uma porta que está fechada. Alguém chega e abre para nós. Não podemos abrir e alguém chega e abre para nós. Como é bom, né? Então cada um de nós fizermos a nossa parte, o mundo seria melhor e será melhor. Amém? Oremos. Querido Jesus, mostra-me como usar minhas habilidades para servir aos outros em teu nome. Às vezes nós não sabemos, Pai, como usar as nossas habilidades para servir os outros, mas que o Senhor hoje venha mostrar a cada um de nós e que nós venhamos tomar a posição de realmente fazer para os outros, servir aos outros. Amém? Deus nos abençoe, nos guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre cada um de nós e nos traga a verdadeira paz. Amém. Graças a Deus. Fiquem todos na gloriosa paz do Senhor Jesus.